Nesta quinta-feira 18, a rede de TV norte-americana ABC relatou que Israel lançou um ataque contra o Irã, conforme informado por um oficial dos Estados Unidos. Segundo relatos da emissora, mísseis israelenses atingiram o país em meio a um aumento das tensões na região. O governo israelense já havia anunciado sua intenção de responder militarmente ao Irã após o ataque ocorrido no sábado, 13, quando mais de 300 mísseis e drones iranianos foram lançados contra Israel. O episódio resultou em uma escalada significativa de hostilidades na região. Uma agência de notícias do Irã reportou explosões na região do aeroporto de Isfahan, localizado a cerca de 450 quilômetros de Teherã. A motivação por trás dessas explosões ainda não foi determinada e detalhes específicos sobre a extensão do ataque israelense, assim como os locais exatos dos bombardeios ainda não foram divulgados publicamente. Antes do ataque, o governo israelense estava em discussões sobre o momento e a escala da operação militar. Conforme relatado pelo canal israelense Channel 12, a intenção de Israel era retaliar contra o Irã de forma a infligir danos, mas sem desencadear uma guerra regional. Na noite de quinta-feira, o exército israelense bombardeou vários alvos no Irã, Síria e Iraque. Segundo as redes americanas CNN e ABC News, um alto funcionário desse mesmo país informou que os ataques foram em retaliação ao lançamento de mísseis balísticos e drones feito pelo Irã no sábado passado, em resposta ao ataque israelense à embaixada iraniana na Síria dias antes. Pode te interessar em crise no Oriente Médio. O Irã respondeu com um ataque de drones e mísseis contra Israel pelo ataque ao seu consulado na Síria. Por sua vez, a agência de notícias iraniana Fars informou que foram ouvidas explosões em um aeroporto na cidade de Isfahan, embora as causas fossem desconhecidas, e que o governo havia suspendido os voos comerciais de ir para as cidades de Teherã, Isfahan e Shiraz. De acordo com essas fontes, mísseis israelenses atingiram alvos em Teherã, a capital iraniana, e na cidade de Isfahan, enquanto aviões da Força Aérea Israelense bombardearam radares no sul da Síria e outros alvos no Iraque. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, havia advertido na quarta-feira que seu país responderia ao ataque iraniano do sábado, mas que o gabinete de guerra israelense ainda estava debatendo o quando e como fazê-lo. A ação do Irã foi uma resposta ao bombardeio à sua embaixada em Damasco, a capital síria, e foi realizada de forma a não causar vítimas israelenses ou danos materiais significativos, com um aviso público antecipado sobre o lançamento de dezenas de drones e mísseis, tentando evitar uma escalada na já tensa situação na região devido ao genocídio provocado por Israel em sua invasão à faixa de Gaza, além de sangrentos ataques contra palestinos na Cisjordânia e no sul do Líbano. Desde então, Israel estava debatendo como responder, apesar da pressão dos Estados Unidos e outros aliados ocidentais, que clamaram o governo de Netanyahu ao colher a vitória ao por ter repelido com sucesso os lançamentos de mísseis e drones iranianos. O Ocidente teme que, se Israel e o Irã se envolverem em uma espiral de retaliações, o Oriente Médio entrará em uma guerra sem precedentes e com perspectivas imprevisíveis. Por sua vez, o Irã declarou na quinta-feira perante o Conselho de Segurança da ONU que Israel deve ser obrigado a pôr fim a qualquer nova aventura militar contra nossos interesses, enquanto o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, advertiu que o Oriente Médio está passando por um momento de máximo perigo. Ainda que na noite de sábado destacou-se um risco de um salto na escalada no Oriente Médio, não se pode saber com certeza como continuará o conflito. Netanyahu se enfrenta com uma enorme crise interna em que sua sobrevivência política dependerá da continuação da guerra genocida em Gaza e da satisfação das exigências de seus sócios de extrema-direita. Neste contexto, só a luta dos trabalhadores e dos povos da região, com independência do imperialismo, mas também do regime teocrático e reacionário iraniano e do chamado eixo de resistência, pode permitir evitar a guerra e dirigir a luta pela autodeterminação do povo palestino. As forças israelenses estão em alerta máximo e monitorando todos os alvos, segundo afirmaram autoridades no fim de semana. O porta-voz das Forças de Defesa de Israel, contra-almirante Daniel Hagari, disse que o Irã disparou mais de 300 projéteis contra Israel durante a noite, 99% dos quais foram abatidos. Ele acrescentou que alguns dos lançamentos chegaram do Iraque e do Iêmen. Hagari disse que alguns mísseis iranianos atingiram o interior de Israel, causando pequenos danos, mas sem vítimas. Um dos mísseis atingiu a base aérea de Nevatim, no sul do país, causando poucos danos.
O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, disse que muito poucos danos foram causados, mas alertou que a campanha ainda não terminou e disse que Israel deve permanecer alerta. O Serviço de Ambulância de Israel disse que uma menina beduína de 7 anos foi ferida por estilhaços de destroços na região sul de Arad. Hagari disse que o ataque em larga escala foi uma grande escalada e disse que Israel e seus aliados operaram com força total para defender Israel. Após o ataque, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que juntos venceremos. O ministro centrista Benny Gantz disse que Israel vai responder quando chegar a hora e vai cobrar o preço do ataque. O presidente dos Estados Unidos organizou uma reunião online dos líderes do G7, enquanto a Casa Branca insistiu que não quer ver a crise no Médio Oriente aumentar. O presidente Biden disse ter reafirmado o firme compromisso da América com a segurança de Israel, mas disse também que os Estados Unidos não vão participar de um ataque se Israel decidir retaliar. Ao expressar forte condenação pelo ataque, durante o fim de semana, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que os Estados Unidos ajudaram Israel a derrubar quase todos os mísseis e drones. O Irã e os seus representantes que operam a partir do Iêmen, Síria e Iraque lançaram um ataque aéreo sem precedentes contra instalações militares em Israel, disse Biden. Em um comunicado oficial, o Irã afirmou que o ataque foi nomeado Operação Promessa Verdadeira e disse que lançou dezenas de mísseis e drones contra alvos específicos em Israel. A declaração militar do Irã diz que o ataque está relacionado a crimes repetidos de Israel, incluindo o ataque em 1º de abril ao consulado iraniano, que Teherã atribuiu a Israel. Devido aos ataques, os espaços aéreos foram fechados em todo o Oriente Médio no sábado. A Jordânia, o Líbano e o Iraque, 3 países localizados na provável trajetória de voo destes drones, fecharam o seu espaço aéreo. O Irã e Israel também fecharam os seus para todos, exceto aeronaves militares. Israel e Irã estão há anos em uma rivalidade sangrenta que virou uma das principais fontes de instabilidade no Oriente Médio e cuja intensidade varia de acordo com o momento geopolítico. As relações entre Israel e o Irã foram bastante cordiais até 1979, quando a chamada Revolução Islâmica dos Ayatollahs conquistou o poder em Teherã. E embora tenha se oposto ao plano de fatiamento da Palestina que resultou na criação do Estado de Israel em 1948, o Irã foi o segundo país islâmico a reconhecer Israel, depois do Egito. O Irã era uma monarquia na qual reinavam os chás da dinastia Pahlavi, um dos principais aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio. Assim, o fundador de Israel e seu primeiro chefe de governo, David Ben-Gurion, procurou e conseguiu a amizade iraniana como forma de combater a rejeição do novo Estado judeu de seus vizinhos árabes. Mas a Revolução de Ruhollah Khomeini, em 1979, derrubou o Shah e impôs uma república islâmica que se apresentava como defensora dos oprimidos e tinha como principais marcas a rejeição ao imperialismo americano e a Israel. Teherã então passou a considerar que Israel não tem o direito de existir. Os governantes iranianos consideram o país o pequeno Satanás, o aliado no Oriente Médio dos Estados Unidos, que chamam de o grande Satanás. Já Israel acusa o Irã de financiar grupos terroristas e de realizar ataques contra seus interesses, movidos pelo antissemitismo dos ayatollahs. Primeiramente, Israel precisava retaliar o primeiro ataque iraniano a seu território em décadas de hostilidades mútuas. É uma questão de força e moral, uma declaração de inadmissibilidade de violação de território ao mesmo tempo em que Tel Aviv reafirma a disposição inabalável de se defender. Segundo, ainda que aparentemente calculado para não ser mortal, tanto para infraestrutura quanto para civis, o ataque reafirmou que Israel tem a capacidade de atacar o Irã em suas cidades importantes, com alta concentração populacional ou suas instalações essenciais civis e militares. Isfahan tem um dos aeroportos internacionais do país, por exemplo, e seu complexo nuclear. Terceiro, demonstrar vulnerabilidades do sistema de defesa do Irã. Apesar de Teherã ter informado que 3 drones foram derrubados com sucesso, e tudo indicar que o ataque foi de baixa escala e contido, aparentemente houve explosões em instalações militares ou seus arredores. Ou seja, o sistema de defesa iraniano não foi 100% eficiente. Por ora. Resta saber se o regime do Ayatollah Ali Khamenei acredita que ganha mais se dobrando ou dobrando a aposta. E esta é uma equação bem mais difícil de calcular.